Oi, e agora? Agora estão ouvindo? Entrei pelo computador. Ah, beleza! Cara, assim, beleza. Então tá, deixa eu botar o fone aqui do computador. Vou começar a falar já. Ah, descobri até onde volta a tela aqui. Beleza. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, desculpa por essa situação. Não sei o que aconteceu com o meu celular. Semana que vem vou tentar de novo, mas daí eu vou reinstalar o aplicativo. O professor conversou com a Fábio na semana passada. A gente botou alguns temas na mesa, né? E a gente. Putz, tem que fechar o torrent aqui para garantir que não tem interferência. Para garantir uma boa aula, né? É um bom tema, qual seria o terceiro tema, né? E a gente foi conversando e chegamos ao ponto de trabalhar nesse tema aí sobre a desvalorização do professor, né? Então a gente chegou e disse, não, estamos trabalhando descrédito da ciência, vamos trabalhar um tema parecido. Então a gente entrou nessa questão. Então hoje eu vou explicar um pouquinho, vou falar um pouquinho da minha área, né, da minha profissão, que não é a que eu escolhi, então não é a que eu escolhi, mas que eu não recomendo, né? Até eu botei um link ali de uma pesquisa que os próprios professores não recomendam trabalhar. Então, enfim, vou conversando. Sim, ó, pessoal, vou fazer uma explicação histórica da educação no país para vocês entenderem como foi esse processo. Depois eu vou falar da importância da educação, até fazer um panorama com o que a gente estava conversando na aula passada. Enfim, aí eu vou falando um pouquinho também sobre a minha experiência, até porque a minha experiência vai entrar com um argumento bem forte dessa desvalorização, né? Eu vivo a desvalorização, então é bem complicado. Sem dramas, mas é realidade, né? Até eu tava brincando esses dias numa rede social. Acaba a pandemia. Esse ano eu ainda não fiz greve. É uma situação, enfim. Vamos lá. Panorama histórico. A educação, pessoal, ela surgiu ao longo da história inteira, né? E não precisamos falar aqui que a educação é muito importante, né? Ela transforma pessoas, transforma vidas, enfim, o papel do professor ele é extremamente relevante nesse meio, né? O professor ele é um mediador e ele trabalha mostrando o conteúdo para a pessoa, ensinando o conteúdo para a pessoa e aplicando aquele conteúdo para que a pessoa possa entender, né? Eu acho que todo mundo tá me ouvindo ainda, né? Beleza. Não, é trauma. É só pra me perguntando aí, é trauma. E tem esse panorama histórico, né? Até a gente às vezes questiona. Isso já aconteceu quando eu era aluno, né? Talvez vocês não saibam, o professor se formou no terceiro ano em 2014. Então, em 2014 eu me formei. Em 2016 comecei a dar aula. E aí, eu sempre questionava, tipo, por que eu tenho que dar aula? Por que eu tenho que vir para aula se eu posso ter aula em casa, certo? Ou a gente sempre tem aquela típica frase, né? A videoaula ela explica melhor que o professor, o professor ao vivo. Que muitas vezes é verdade, né? Às vezes uma abordagem diferente. Mas a pandemia ela trouxe um ponto muito interessante para que vocês pudessem entender o papel de um docente, o papel de um professor nesse meio. Eu dou aula para o ensino, eu dou aula para jovens e adultos e eu dou aula também para o ensino médio, né? Esse ano, não estou dando aula pro fundamental. E aí, com essa pandemia, o pessoal do impresso do Google Classroom, grande parte grande parte da reclamação dos alunos é a falta do professor. Porque, tipo, o professor pega e larga lá o exercício e o aluno pega e, tipo, parece que é uma mecânica, né? Exercício, faz exercício, pega mais exercício, tipo, é um ciclo
que os alunos sentem falta do papel do professor. E fazendo essa análise, tu pensa assim, poxa, sem o cara ali do lado me cobrando, sem o cara para me explicar 30 vezes a mesma coisa, que papel tem? Como eu consigo? Eu não consigo. Então, essa é a primeira importância, né? Do professor como mediador, como uma pessoa que está ali para te ajudar. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Só para falar, eu até citei a questão das atividades, porque eu sou um cara, tipo, como eu sou um cara novo. Ah, tá. A Lidiane falou ali, sempre, tirar dúvidas é ruim sem professor. Sim, muito ruim. Bem complicado e o cara pode ver 1000 videoaulas, mas às vezes ele não tem alguém para perguntar ali, tipo, isso aí, é isso aí mesmo? Enfim. Mas vamos continuar nosso papo para eu estar introduzindo o conteúdo aí para vocês. E aí, rapaziada, eu percebi muitas vezes, eu sou muito amigo dos alunos, né? Por ser novo e os alunos, tipo, têm aquela liberdade para fofocar comigo. Então eles vêm assim, professor, isso é até chato muitas vezes. Professor, a gente não aguenta mais, professor lá tal, só manda isso, não sei o quê. Eu disse assim, cara, por que vocês não tentam conversar com eles e tal? Mas muitos professores não foram preparados para lidar com essa pandemia, porque foi de repente, né? Mas antes disso, o pessoal, tipo, parou no tempo. Por que parou no tempo? Porque muitos professores, vocês têm aula, já tiveram, eu também já tive, porque vocês muitas vezes têm a impressão que aquele professor parou no tempo. Ele é teimoso, beleza, pode ser teimoso. 2, ele pode ser não teimoso, ele pode não ter uma instrução para melhorar. Isso é muito comum. Tá? A desvalorização do professor, o primeiro argumento que eu quero falar sobre isso, é que muitas vezes não tem um incentivo para aquele profissional se capacitar, entendeu? Eu vejo muito, é muito comum, só fazendo um panorama, imaginem, tipo, não sei se tem alguma menina aí, ou namorada do guri, ou amiga mesmo, tipo, fez curso de make, ela agora vai ser make, criou lá o Instagram, tal, beleza, cara, ela fez um curso e ela só faz uma make, só faz a make de um jeito. Vai chegar num momento que ela vai ter que fazer mais cursos, ter mais investimento nela para que ela se torne uma profissional cada vez melhor, certo? A mesma coisa. Esse exemplo é um exemplo bem claro. E o professor tem isso. Um dos papéis da falta de desvalorização do professor é a falta de uma formação continuada para que ele possa desenvolver novas metodologias, desenvolver uma educação melhor. Né? Uma coisa que tem que ficar clara para vocês, que eu acho muito interessante para vocês usar como panorama histórico da nossa educação, a gente não é falta de investimento no país. É falta de. Não é falta de investimento na educação. É falta de investir bem feito. Tem países que investem menos em educação e tem melhores resultados. Né? A gente tem muito esse problema, pessoal. Então, um dos problemas que eu quero citar para vocês é a falta de valorização, de formação continuada do docente. Tipo, tem lá o professor que se formou na faculdade 30 anos atrás, né? Pô, o cara se formou 30 anos atrás e ele tem os mesmos métodos de 30 anos atrás. Que aquela pessoa que ensinou herdado de mais 30. Tipo, um negócio absurdo, tá? Esse é um exemplo. Outra coisa que eu queria falar é educação, valorização dos professores. Para quê? Qual é o intuito de ter uma educação boa? Interessa a quem? Esse é um ponto muito interessante. Não adianta a gente chegar aqui e falar assim, educação boa é legal porque todo mundo vai ter acesso à educação. Tem gente que não pensa assim. Tem gente que pensa assim, eu vejo a educação como um custo. Eu já ouvi essa fala, é uma fala muito
ignorante, né? Fazer uma fala que existe. Ah, por que que eu vou... Por que eu tenho que pagar imposto para a pessoa estudar se eu estudo em escola particular? Tem gente que pensa assim. Tem gente que vê a educação como um custo. E tem gente que não vê a educação como investimento porque não quer pessoas que pensem. Então, é como um efeito cascata. Não investimos corretamente no professor, não queremos uma educação de qualidade para que o povo continue ignorante. Isso não é algo de hoje. Isso não é algo de um governo. É algo, muitas vezes, de muitos. Certo? Uma educação pública de qualidade. Pô, por que toda a população não pode ter uma educação pública de qualidade? Porque tem gente que vê como um custo. Quantas pessoas que vocês têm familiares, muitas vezes conhecidos, que falam assim, ah, lá na Federal só tem maconheiro, só tem suruba, só tem coisa errada. Tem gente que não vê uma Federal, ó, Roger, Richelli, até quem já estudou em IFSC, eu tenho conhecido que estudou em IFSC, eu sou estudante do IFSC, né? Então aí tem gente que vê a educação, tipo, pública de qualidade como uma... Como é que eu vou explicar para vocês? Como um custo, e como se aquilo ali, aquelas pessoas não deveriam existir, sabe? Então, essa desvalorização do professor, ela não é só do professor. Ela envolve o tema que a gente falou antes, que é o descrédito da ciência, e ela envolve também um projeto que a classe dominada, oh, meu Deus, que o pessoal mais pobre não tem acesso a uma educação de qualidade, né? A Luísa, tem a Tainá aí, tem uma escola aqui em Aranaguá, que elas são alunas, porque eu já dei aula para elas lá. E trabalhei lá 3 anos atrás, e é uma escola, tipo, a maior escola de Aranaguá, que é o Maria Garcia. Para eles reformar uma escola, demora muito tempo. É muita luta, é muita gente ter que se matar para conseguir uma simples reforma, né? A reforma do colégio que aqui em Aranaguá tem no centro, um dos colégios mais antigos do estadual, que eu também já trabalhei. Cara, quanto tempo precisa para ter um investimento de qualidade, né? Para as pessoas terem acesso a uma aula, terem acesso a um quadro branco. Então, tipo assim, esse descrédito, essa falta de valorização do professor, ela não é algo, ela não é algo só do professor, ela envolve a educação como um todo e ela envolve a educação como se fosse tipo assim, temos que dar o mínimo, sabe? É mais ou menos nesse sentido. Então isso é bem complicado. A Lidiane falou de boa parte estadual está interditada. Sim, é um colégio antigo, tá, pessoal? Minha mãe trabalhou 30 anos nessa escola. E, tipo, cara, caindo aos pedaços, sabe? Tipo, em parte assim, caindo aos pedaços. Tiveram que lutar muito. É bem complicado. Então, assim, eles usam parte do teatro de Araranguá como refeitório. Tipo, cara, uma situação, porra, muito triste, tá ligado? Mas tá, beleza. E esse projeto de educação, essa falta de desvalorização do professor é o segundo motivo que eu quero citar, é uma educação de qualidade pensando em todas as classes, não só valorizando a classe mais rica, né? Isso a gente chama de dualismo da educação. São duas moedas diferentes. A gente, tipo, eu sou oriundo de escola particular, né? A minha mãe sempre pagou para eu estudar numa escola em Aranaguá, numa escola particular em Aranaguá. Cara, primeira vez que eu entrei numa escola pública, eu disse assim, cara, como que essas pessoas estudam? Sabe? Olha com o microfone ligado aí. Como essas pessoas estudam? Como essas pessoas é totalmente diferente, sabe? A pressão dos professores na escola particular é passe no vestibular.
Enquanto na questão da escola estadual, muitas vezes os alunos preferem não ter esse pensamento, o estudo é obrigatório, devo ter um conhecimento. O pensamento deles é, poxa, vou trabalhar aí e fechou, tendo meu dinheiro tá bom. Isso tudo é secundário, né? Ou o aluno da rede pública tem que conviver com... Pai, é foda esse caminho ali. Tem que conviver com estudar de manhã, trabalhar tarde à noite, sabe? Então isso é bem... Até hoje quero pedir desculpa se tem muita gente que trabalha, né? Eu tenho uma reunião agora às 7 horas, tive que adiantar um pouquinho, então peço desculpas. Esqueci de falar o motivo, eu tenho uma reunião. Então, assim, é bem complicado, pessoal, essa questão toda. Esse projeto de educação, a valorização do professor, ela tem que entrar com um governo que seja bom, com os próprios, uma educação bem investida, né? Outra coisa que eu queria falar sobre a educação, a valorização do professor, né? Hoje, pessoal, para vocês terem uma ideia, o professor de uma escola federal, tipo, de uma, sei lá, do IFSC, certo? Ele fica 10 horas da semana em uma sala de aula. Então, tipo assim, ele trabalha, tipo, quarta e quinta ele dá aula na sala de aula. O resto da semana, ele vai planejar o que ele pode fazer com o aluno. Produzir aulas de qualidade para aquele aluno, tá? Professor, mas lá o fulano estuda no IFSC lá e diz que aquele professor é ruim. Daí problema dele, ele vai pro inferno. Mas a intenção é que aquele professor ele dê aula, tipo, 10 horas da semana ele dê aula, as outras 30 horas que ele é pago, ele vai preparar e pensar no aluno. Beleza, essa é a realidade da federal, tá? E ganha um salário bom. Tá? Não vou nem entrar em questão de salário, porque, sei lá, não acho... É uma questão óbvia, né? O salário não é bem pago. E assim, é uma realidade. A realidade do ensino estadual é tipo assim, o cara trabalha 32 horas da semana e 8 ele ganha para ele preparar a aula, corrigir a atividade, pensar numa boa aula com o aluno. Vocês conseguem perceber a diferença que tem? Como é que tu vai dar conta de 32 horas trabalhando e as outras 8 tem que sentar em casa para pensar o que tu vai dar de bom pro teu aluno, né? O que acontece? Livro didático na soca, né? O professor já não tem uma valorização de formação continuada, ele vai reproduzir, né, uma educação ruim e, além do mais, a falta de estrutura das escolas, né? Tipo, eu sou um cara que já teve aula comigo aí, eu sou um cara que trabalha com slide. Professor, mas fala do livro didático e tu trabalha com slide. Cara, o slide é tipo, pra mim, o slide é tudo, tá ligado? Porque eu tô preparando aula pro terceirão aí. Não sei se tem alguém que eu dou aula de terceirão aqui. Não sei, a Layara não tá e a Luana também não, que são os alunos. Tá. Tipo, cara, eu tô olhando aqui pra trás no meu. Ele fica na minha cama, eu tiro e boto de novo pra ir preparando, né? Eu tô, tipo, com 7 livros em cima da minha cama, tá ligado? Pra eu preparar aquela aula. Tipo, eu preparar uma aula boa pros caras, tá ligado? Só que, tipo, pra eu preparar uma aula, um slide, eu levo, tipo, 3 semanas, sabe? Mas por que eu levo 3 semanas? Porque eu tenho que, a maioria do tempo, ficar em sala de aula, eu tenho que conviver com uma burocracia e não consigo ter um tempo para o planejamento. E eu, graças a Deus, né, eu busco a minha própria formação, sabe? De graça, tu entendeu? Eu não preciso, eu não... E como é que eu vou chegar para um colega meu e vou falar assim, ó, porra, cara, vai lá e busca uma formação continuada, busca entender melhor, busca se especializar,
pô, busca trazer um negócio, até, eu não sei se o Richelli ou se o Roger são do Rex Lab. O Rex Lab é um laboratório aqui de Araranguá, da UFSC. Cara, profissionais, professores de ponta. E daí, pô, eu olhei ali, tinha uns cursos deles pra fazer, e, tipo, pô, vou ver se algo me interessa, eu vou buscar e tal. Até mandei da ditadura pra vocês, pra eu me atualizar e tal. Cara, isso eu pego, porque graças a Deus, eu sou, tipo, eu tenho tempo, eu moro com uma família, mas, tipo, como é que eu vou cobrar do colega lá que trabalha, muitas vezes trabalha além, não trabalha 32, trabalha 40 aulas em sala de aula, tipo, todo dia da semana, de manhã e de tarde, prepara a aula e tem que corrigir prova, atividade de 800 alunos, sabe? Não tem como, é uma diferença, essa desvalorização ela é tremenda, sabe? E não é pago para ter uma boa educação. Eu tinha citado isso no começo, mas é uma boa, Richelle. Eu vou até botar aqui no material, tá? A gente pode debater, beleza? Obrigado, cara. Mas essa situação. Então, assim, são alguns motivos. Daí, isso é muito comum, né? As pessoas pegam e vêm conversar comigo. Pô, qual é a tua experiência da educação aí? Tu que é um cara que se formou faz pouco tempo e tal, dá aula há bastante tempo. Comecei a dar aula com recém-19, né? Eu já tenho 23. Pô, como é que é e tal? Pô, cara, daí eu até mostrei uma pesquisa lá no material que a maioria não recomenda, né? Cara, como é que eu vou dizer pro cara que é bom? Não, é legal, vai lá dar aula, é legal. Tu faz tudo e ainda não é valorizado, né? Ou tipo, muitas vezes, isso é um panorama atual, muitas vezes tu tem que parar de trabalhar, chegar pro aluno e falar assim, ó, porra, fica em casa aí, fulano, a gente vai fazer greve essa semana. Por que tu vai fazer greve, professor? Tá na lei, eu tô falando isso, tá na lei lá que o cara tem que aumentar 10% do nosso salário, ou 17, se eu não me engano, que é o desse ano, que exigiu arrumar, o governador não arrumou. Eu vou ter que parar aí de dar a minha aula, de trabalhar, que eu vou ter que ir na rua, eu vou ter que ir a Florianópolis, pegar um ônibus lotado de gente, para eu ir lá na frente da Assembleia protestar porque os caras não querem dar um aumento de qualidade para nós. Sabe? Tipo, cara, isso é um absurdo. Eu tenho que deixar de ter que ir lá me humilhar, lutar por um negócio que tá na lei, porque os caras veem aquilo ali como se fosse um custo, tu entendeu? Sendo que é lei. Então são essas questões aí que permeiam, né? Deixa eu só ver se eu me esqueci de alguma coisa e tá, eu tô quase acabando a aula, né? Outra coisa, eu queria citar um último ponto, eu comecei depois, né? Espero que. Não tem aula às 7. Sou eu, vou me atrasar pra reunião. Eles que. Tá. Cara, eu até botei aqui pra gente debater na semana que vem, mas eu queria falar um pouquinho. O prestígio. Duas coisas, né? O prestígio do profissional professor visto pela sociedade. A maioria vê o professor como se fosse um vagabundo, cara. Tipo, não, o cara é professor ali, é vagabundo. O professor ali é um vadio. É óbvio, pessoal, em todos os lugares que vocês forem, existem bons profissionais e maus profissionais. Existem pessoas que erram e que aprendem com o erro, existem pessoas que erram e vão continuar errando. A vida é assim. Mas o que o professor quer dizer é que a desvalorização do professor, ela é moral, né? A gente tem, vocês viram, não quero fazer incitação a nada, vocês viram o ministro da Educação plagiando tese de doutorado, cara, pós-doutorado? Cara, isso é um absurdo, tá ligado? Cara, eu tava pensando hoje, assim, ó, em casa, eu disse, cara, que vergonha, cara, a gente vive num país, tá ligado? Que tipo, não, sério, cara, tipo, pô, se fosse em Araranguá, na minha cidade, se fosse em Araranguá que acontecesse isso, o professor lá da escola X foi, foi tipo, foi plagiou alguma coisa, todo mundo já ia ficar assim, cara, o fulano e tal. Cara, ministro da educação. Tipo, o cara deveria ser uma referência, tá ligado? Pô, aquilo ali é referência. Enfim, é complicado, sabe? Isso é uma coisa que
a moral chegou num ponto, assim, pessoal, que a moral, as pessoas veem aquele professor, como eu disse, como um custo, e muitas vezes como se fosse tipo, sabe? Como se fosse alguém que, tipo, evadiu, tipo, tá tudo errado, a culpa é tua. Tem gente que vê assim, sabe? As pessoas não conseguem englobar o assunto como um todo. E o último ponto que eu queria citar é a questão da censura. Eu ia botar 2 reportagens, eu botei só uma, porque eu quero citar esse fato, quero conversar sobre isso, porque a gente tem que também entender que a desvalorização do professor e essa moral que é imposta, ela também tem um ponto interessante. Muitas vezes os próprios alunos, os próprios pais, vêm vindo uma moral de censurar os educadores. Tipo, cara, eu não concordo com o professor não pode dar o que eu acho errado. Ou o professor ele não pode abordar um tema considerado progressista, porque ele vai ser acusado de censurar. E daí até eu botei uma reportagem ali sobre incentivo a gravar o professor. Tipo, olha que ponto chega a desvalorização de um professor. Ele vai trabalhar com gente com o celular na mão, que a gente sabe que é lei no estado, não pode. Esse cara ele está sujeito a ser gravado. Cara, é um absurdo isso, cara, é um absurdo. Cara, o profissional não pode exercer o seu serviço, o seu livre pensamento, o seu ponto de vista sobre alguma coisa, sua aula, porque ele está sujeito a ser gravado, certo? Isso é muito ruim, né? Em 2018, só para eu contemplar essa fala, para eu acabar, né? Eu extrapolei o tempo, mas foi porque eu compliquei. Em 2018, eu trabalhava numa escola e veio essa onda de censura, certo? De, vamos gravar os professores. Cara, o que tinha de... O medo que eu tinha, o medo da casa, a minha mãe via a televisão e falava assim, olha, Gabriel, eu sei como tu é e eu acho que tem que se cuidar mais, porque para alguém aí gravar e te denunciar não vai longe e tal, sabe? Isso, tanto que hoje, até só para contemplar, eu cheguei num ponto de ser moralmente diminuído, sabe? Que eu vou lá e não boto nada no Facebook, que é uma rede social que eu gosto, né? Quando eu falo que gosto de Facebook, parece que as pessoas, tipo, não, tu é velho. Cara, Facebook é um lugar legal. Eu curto. Mas, tipo, eu cheguei num ponto de não poder botar nada, porque vão me associar ao professor, entra aquela questão moral, e tipo, professor não pode ter isso, professor não pode ter aquilo, certo? Até teve um ex-professor meu, não vou citar nome, o pessoal deve lembrar, aqui em Aranaguá, e ele foi denunciado, recebeu um BO, sabe, de que ele tinha ofendido um aluno sobre uma discussão política. Aí, enfim, aconteceu que a criança estava mentindo, o pai teve que pagar uma indenização, teve que se retratar no Facebook. Mas, tipo, o ponto que chega um profissional, sabe, ter essa questão por causa do pensamento dele. Então, era isso que eu queria terminar essa fala. Eu falei vários motivos, eu também hoje é um tema para mim bem pessoal, porque eu sou um cara que trabalha na educação desde 2016, é o meu 5º ano. E, cara, se eu tiver a oportunidade de sair, é isso que eu falo para as pessoas, né? Se eu fazer um concurso de pedreiro, passar para ser pedreiro, cara, eu vou ser pedreiro, tá ligado? Porque eu acho legal, é melhor do que ser professor, entendeu? De não conviver com essa questão toda. Para vocês terem uma ideia de como essa moral, ela não é só dos pais, dos alunos. Não vou transmitir o vídeo aqui, mas o meu quarto ele foi comido pelo cupim no verão. Então eu tava tipo, tava sem escrivaninha e tava sem guarda-roupa. Eita, conversei com a mãe e tal. Disse, ô mamãe, vamos, né, fazer uma força aí pra nós conseguir um guarda-roupa e uma escrivaninha pro teu filho e tal, tal, tal. Negociando com ela e tal, que ela podia me ajudar, né? A mãe aposentada. Daí ela disse, não, vamos ver aí e tal. Beleza. Cara, vieram os caras montar aqui e ela falou assim,
Vê se vocês conseguem montar a escrivaninha aí, porque o meu filho mais novo, ele trabalha como professor, né? E ele tem que atender os alunos na escrivaninha, porque agora é época de pandemia e tal. E eu escutei isso, eu tava em outro lugar. E eu passei, deu 5 minutos, eu passei por ele olhou pra mim e falou assim, ué, tu tá trabalhando na pandemia? Tipo, como se aquilo ali fosse mais de um ar de deboche, vocês entendem? Tipo, pô, tu trabalha? Isso é muito ruim, sabe? Essa desvalorização, ela é moral. Então, enfim, é bem complicado essa questão. Só para vocês entenderem como a desvalorização, ela é um projeto de pessoas que têm interesse em não ter uma educação para todos. Ela é um projeto de desvalorização dos docentes e a falta da falta da formação continuada e também a questão da censura. Então, são alguns pontos que eu trouxe hoje para fazer uma explicação mais histórica. Entender esses motivos, né? É um tema bem atual, pessoal. A gente não pegou esse tema do nada, tá? Então, são todos temas bem pensados. Professor, tu acredita que isso pode vir a cair numa UFSC, UDESC? Claro, eu acredito que sim. Sendo bem sincero, porra, eu acredito. Até no Enem, né? Então, enfim, era isso, tá? Eu estendi 7 minutos, peço desculpas aí, mas também eu perdi lá no começo. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário aí? Olhem, se vocês quiserem olhar também, é interessante. Esse link da revista Exame, que é do que o chefe botou aí, eu botei sei lá na nosso tópico. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tá aqui, né? Tá, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Semana que vem teremos vou até botar aqui, né? Teremos as reportagens pra gente discutir. Se tudo der certo aí, eu até descobri como botar a tela. Vou apertar aqui, compartilhe sua tela. Ó, ó. Parece que agora dá pra ver minha tela, né? Ó, aprendi, ó. Diferenciado, né? Agora eu tô fera. Ah, fala do homem aí, ó. Fala do homem. E, ó, o homem é diferenciado, né? É um profissional completo. Ô, mas eu apanhei desse Discord, cara. Tá louco. Profissional completo, diz ele. Ah, tá louco, cara. Chegamos à era da transmissão de tela. Diferenciadíssimo. Então tá, pessoal. Deixa eu ver se esse vídeo aqui dá pra. Ah, entendi. Ó, dá até pra botar um vídeo aqui, ó, vocês apertar, ó, tem eu. Consigo transmitir essa tela. Deixa eu ver aqui. Oi. Ó, consigo transmitir também, ó. Diferenciadíssimo, né? Ah, vou parar de transmitir aí. Fecha aqui agora. Pô, perdi. Não. Merda, agora eu perdi. Eu perdi de novo, cara. Tá, então tá, pessoal. Vou desligar aqui porque eu me perdi e eu não tô vendo mais ninguém, tá? Então eu vou fechar aqui porque deu ruim. É melhor fechar aqui. Valeu, pessoal. Um abraço, tá? Se cuidem. Beleza? Qualquer coisa é só chamar aí. Espero que tenham gostado, tá? Boa noite, pessoal. Tô atrasado. Obrigado pela presença de hoje, tá? Se cuidem, tá? E peço semana que vem, horário normal. Se Deus quiser. Até mais.